Vem cá. Pode. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Oitavo amo. Que se não fosse a interferência da pandemia, seria o 10º. Mas, por força aí desse fenômeno que visitou o planeta, o amo de 2020 não foi realizado e de 2021 também não. Mas aqui estamos, alegres, contentes, todo mundo sorridente, para a realização deste encontro. O primeiro foi em 2013, quando, aproveitando aquilo que se verificou de um modo tão natural, né? A integração com Obreiros do Bem, com o Amigos da Luz, em Analândia, aí nasceu a sigla AMO, A de Amigos, M de Missionário e O de Obreiros. E aconteceu o segundo amo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e estamos realizando hoje o oitavo amo. Nós conversávamos isto quinta-feira, trocando uma ideia aqui com as pessoas aqui da casa, e ainda hoje nós estamos assim vislumbrando em torno de 10 casas espíritas estão aqui representadas. Ou seja, o amo, com a grandeza inicial de 3 letras, se constitui, para nossa alegria, na proposta da difusão da doutrina espírita, em algo que resplandece ainda mais, belo, brilhante no nascer e no crescer, no progredir, envolvendo mais casas que se juntam nesta proposta de difusão da doutrina espírita. E, oportuno lembrar as palavras, a mensagem e, por que não dizer, a advertência mesmo de Francisco Cândido Xavier, quando lecionou para o movimento espírita. Palavras do Chico: a missão fundamental da Casa Espírita é difundir o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. Amigos, a pessoa que vai conduzir este seminário é Edson Assunção, conhecido não somente aqui no Missionário da Luz, mas seguramente nas 10 casas que possivelmente estão aqui representadas, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na difusão da doutrina espírita. O sentido da vida. Antes de entregarmos a continuidade desse trabalho ao grupo vocal Hermance Dufault, vamos fazer uma prece de abertura. E esta prece é uma prece de agradecimento a Jesus, aos amigos da espiritualidade, seus prepostos, pela grandeza desse encontro. Obrigado, espiritualidade maior, por estarmos aqui reunidos e recebermos cada coração e mente aqui presentes, algo mais, um acréscimo deste tema vida, sentido
da vida. Que assim seja. Grupo vocal Irmã Sidifo, para nossa alegria. Pode aplaudir, né?
Assumido no passado.
Uma boa tarde a todos aqui presente. Boa tarde também para aqueles que nos estão acompanhando pela internet, né? Principalmente pela página do Facebook do Missionários da Luz. É um prazer, primeiramente, imenso poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco desta tarde que vocês separaram para estas comemorações, para estas confraternizações e principalmente para estas lembranças e emoções. Para o pessoal que está vendo de casa, eles não são capazes de talvez entender e captar a energia e a emoção aqui nesse ambiente, principalmente quando a gente se coloca a lembrar de pessoas queridas, de pessoas que foram caras. E é claro que são pessoas que vão nos ajudar, como diz o Acácio, a entender um pouco do verdadeiro sentido da vida. São espíritos que vieram, deixaram a sua parcela de contribuição e nós aqui nesse instante os homenageando e aproveitando a homenagem para sentir um pouquinho do que é efetivamente a emoção. Às vezes nós não costumamos fazer isso muito no nosso dia a dia, nós procuramos esconder um pouco as nossas próprias emoções, seja diante dos filhos, seja diante do marido, da esposa. A gente procura se retrair, em alguns momentos tenta se mostrar um pouco mais forte, mas aí quando a gente acaba se reunindo, a gente extravasa e deixa realmente o sentimento começar a aflorar. Então isso é muito bom, isso é importante, isso é gostoso. E como diz, colocaram aqui a frase do Chico, a saudade é algo que realmente fere nos dois planos. Nós só precisamos aprender a trabalhar com ela. É algo praticamente inevitável, principalmente quando as pessoas deixam marcas na nossa vida. Quando elas deixam marcas, não tem como você deixar de sentir saudades. Mais uma vez, nós, principalmente que conhecemos um pouco dessa doutrina maravilhosa, temos que entender a saudade para não deixá-la atrapalhar nós e a nossa vida. Não deixá-la atrapalhar os planos que nós fizemos e que temos. E, claro, não deixar atrapalhar os planos divinos. Que é uma coisa que a gente vai ver durante essa tarde, durante essa confraternização, algo que vai bater muito fundo em nós. É nós conseguimos entender e captar os planos divinos. É justamente algo maior, algo superior e algo que a criatura sempre busca. Mas repito, mais no finalzinho, lá nas nossas conclusões, lá na segunda parte, a gente vai tocar mais nesse ponto. Mas, repito, é com imenso prazer que nós estamos aqui. Não somente o prazer, mas também identifico uma responsabilidade, viu, Acácio? Uma responsabilidade muito grande conduzir as reflexões desta tarde. Mas, como nós estávamos conversando aqui antes, é uma confraternização. Por isso, nós temos que deixar a informalidade, de alguma forma, nos ajudar. Até mesmo para a gente conseguir sair um pouquinho daquele próprio dogmatismo que muitas das vezes atrapalha a gente de entender, de assimilar. Até gostaria de começar exatamente falando isso, para nós aprendermos a diferenciar o que é uma aula, de uma palestra, de uma reflexão, principalmente dessas três. Com certeza nós não estamos aqui numa aula e não é a nossa proposta fazer deste encontro uma aula, né? Porque uma aula, o que o aluno faz? Qual que é a preocupação do aluno quando ele está lá na aula? Ficar ali de olhos e ouvidos fixos no professor, tentando, e a gente percebe isso até hoje nas nossas escolas, por mais que o sistema de ensino vem buscando modificar,
mas a gente percebe que até hoje os alunos estão procurando decorar aquilo que o professor está falando, principalmente para tirar a nota na hora da prova. Isso é uma aula. Eu preciso ver, eu preciso aprender, mas principalmente eu preciso chegar na hora da prova e tirar a nota. Então, aqui vai ser aula. Até brinquei com algumas pessoas que eu vou fazer perguntas só para quem estiver lá no último banco, né, para ver se o pessoal chega mais para frente. Mas aqui não precisou não, está todo mundo mais ou menos, vamos dizer, juntos e misturados, tranquilos. Também, a nossa confraternização, pelo menos na minha visão, não deve se confundir como uma palestra, principalmente por conta do tema proposto. Porque numa palestra, via de regra, o palestrante ele vai trazer um tema. Muitas das vezes ele procura, numa palestra, numa conferência, trazer um tema novo que ele pesquisou e tal, justamente para mostrar e passar para as pessoas um pouco daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele conhece e introduzir algo novo, né? Nosso objetivo hoje também não é esse, não é uma palestra. Então, o que nós faremos aqui nessa tarde de confraternização? Uma reflexão. E reflexão nada mais é do que, gente, algo que eu, particularmente, que estou aqui conduzindo essas reflexões. Algo que particularmente eu não conheço, mas que eu já pensei sobre isso. E eu quero dividir com vocês essas minhas reflexões, algumas conclusões, se possível, para que vocês também possam refletir sobre este tema. As nossas reflexões vão exatamente buscar esta finalidade, que vocês possam também pensar um pouco sobre o sentido da vida. Lógico, não tenho pretensão nenhuma, por isso que é uma reflexão, de chegar aqui ao final e dizer, gente, este é o sentido da vida. Longe disso, até mesmo nós vamos ver que isto é uma busca antiga da nossa própria humanidade. Desde o momento em que nós, criaturas, que chegamos nesse patamar e nesse nível de inteligência e de uma inteligência racional, já abrindo o nosso primeiro parênteses, porque sempre temos, um pouco dessa dificuldade de entender com o próprio Kardec a diferença entre inteligência e instinto. E quantos de nós já não questionamos Kardec quando ele coloca lá e fala que os animais não têm inteligência, mas todo mundo vai falar, poxa, mas o meu cachorrinho é tão inteligente. Às vezes eu falo uma coisa, ele entende, ele sai, ele vai. O papagaio, ele... São coisas diferentes, muito diferentes. E até remeto-os depois a darem uma lida e uma aprofundada. Eu sei que não é uma obra, que chama a atenção de muitas pessoas pela sua profundidade, pelo nível científico, mas o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, lá ele vai dizer como que é o trabalho da espiritualidade no processo de desenvolvimento de determinados órgãos do ser humano. Como que a espiritualidade trabalhou, por exemplo, para poder desenvolver os órgãos da fala. Depois que a gente ultrapassa o reino animal, vem todo um processo, e é por isso que a gente entende aquela questão onde Kardec pergunta sobre a diferença dos animais e do homem, e eles dizem que entre o animal e o homem existe tanta diferença quanto do homem até Deus. Aí a gente fica, mas espera aí, será que Kardec não está fazendo um pouco de confusão? Não, é porque o trabalho da espiritualidade, André Luiz deixa isso muito claro no seu livro, é um trabalho longo e é um trabalho tão perfeito que por isso nós somos em determinados momentos levados a pensar e a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Um sentido da vida que busca, acima de tudo, este autoconhecimento que nós ainda não adquirimos. E André Luiz vai mostrar que um trabalho feito, aquele famoso elo perdido, não apenas e tão somente com base na teoria da evolução que os nossos cientistas desenvolveram, mas tem todo um processo de evolução no mundo espiritual que os nossos cientistas não conseguiram trazer para nós. Infelizmente, preocupam-se apenas e tão somente em estudar a matéria, dissecar o corpo o máximo possível,
e ali trazer as suas conclusões. Mas se esquecem que nós temos a essência espiritual. E aí acabam se distanciando da própria verdade. Ou pelo menos vão demorar um pouco mais a chegar a descobrir a verdade de tudo isso. Então, nesse processo que nós estamos, sobretudo nessa diferenciação entre os animais e o homem, o próprio Divaldo vai trazer para nós. Uma dessas diferenças está na personalidade. Porque quando nós atingimos essa fase da inteligência racional, onde nós somos capazes de pensar, descobrir e escolher, porque com certeza o livre-arbítrio é uma das grandes diferenças, escolher o nosso próprio caminho, escolher os nossos destinos, a personalidade, ela vem exercendo uma grande influência em tudo isso. E a personalidade é a primeira característica que nos separa e nos distingue dos próprios animais. Depois da personalidade, o próprio Divaldo vai trazer também para nós, com base, lógico, na literatura de Joana de Ângeles, o conhecimento. Os animais não possuem conhecimento. Por isso que o animal vai ser sempre animal, até ele conseguir atingir um outro nível. De novo, o elo perdido que está bem distante no nosso passado e com certeza não apenas e tão somente num único globo. Ele vai passar por diversos planetas até chegar ou até atingir essa fase. Depois do conhecimento, o que nos diferencia dos animais é justamente a consciência, algo que com certeza nós, pelo menos na nossa modesta visão, estamos dando os primeiros passos. Conhecimento nós já temos, ou pelo menos oportunidade de buscar conhecimento e informação todos nós temos. Hoje, muitas das coisas estão na palma da nossa mão. Você basta um celular, você clica ali, você tem informações de tudo. Mas a consciência é algo que a criatura precisa buscar. E é justamente essa consciência que vai nos ajudar a entender e a buscar o verdadeiro sentido da vida. Essa consciência, segundo também nos traz Joana de Ângeles, infelizmente, boa parte da humanidade está exatamente no nível de consciência de sono sem sonhos. Ou seja, nós somos seres humanos que ainda não sonhamos. Sequer atingimos os sonhos. Isso é lógico, analisando a maioria da nossa população. Mas nós vamos ter, sim, alguns que já chegaram no nível de consciência de sono com sonhos, que é algo ainda muito novo, muito incipiente. Poderíamos dizer que aqueles que têm um pouquinho de conhecimento transcendente já conseguem sonhar. Mas veja, no campo dos sonhos, o que distancia um pouco da verdadeira prática. Até nós chegarmos no nível de consciência desperta. Aí sim, nós estaremos dando aqueles primeiros passos, descobrindo o verdadeiro sentido não somente da vida, mas praticamente de tudo. E por que não? Entendendo bem o que as letras destas músicas nos trouxeram. Colocar a nossa emoção para captar não somente as energias, as sensações, as vibrações, mas principalmente fazer com que a nossa emoção dê um passo em direção aos sentimentos que, como nos diz Hermance Dufour, são os guias infalíveis da alma. E depois que nós avançarmos, vejam como nós estamos nessa estrada chamada evolução, e depois que avançarmos da consciência ou da conquista da plena consciência, nós passaremos a uma individualidade. Ou seja, sequer nós reconhecemos que nós somos ainda indivíduos e como que é ser um indivíduo neste universo infinito. Então, nós podemos dizer que estamos sim, e Emmanuel fala isso com todas as letras, estamos mais próximos do começo do que do fim.
Então, como eu disse a vocês, longe de querer, nesses momentos, trazer uma conclusão e o verdadeiro significado ou o verdadeiro sentido da vida para alguém. Por isso, são meras reflexões que nós vamos fazer. São reflexões que nós vamos induzir. São reflexões com base, por exemplo, na própria psicologia, na psiquiatria, e aí também aproveitando mais uma vez, Divaldo, que gosta de citar muito Viktor Frankl, por conta exatamente de um best-seller dele, que vem explicar para nós, pelo menos para ele, o que foi, o que gerou um sentido para a sua vida. E alguém, como a gente costuma sempre dizer, pessoal que acompanha os nossos estudos, é sempre bom, né, a gente pegar quem traz determinadas mensagens, estudar um pouquinho da história de determinadas pessoas, determinados personagens ou expoentes do próprio Evangelho, nos ajuda exatamente a entender o porquê de determinada mensagem. E Viktor Frankl, só para nós sabermos, já era um estudioso, teve contato com Freud, com Adler, que foram também pessoas, cientistas importantes naquela época, mas que ele buscou uma linha diferente. E neste seu best-seller, assim como em outras obras, sempre procurando descobrir o sentido da vida, ele estipulou para ele mesmo, principalmente quando ele estava lá preso nos campos de concentração. A gente sabe, quando nós perdemos alguma coisa na nossa vida, muitos dizem que perderam o chão, muitos dizem que perderam o sentido da vida, passam a desenvolver um certo desgosto. E esse desprazer, nós podemos dizer hoje, muito conhecido como depressão, acabam desenvolvendo uma depressão. Quando você perde o sentido, quando você perde o prazer, você perde completamente, e aí vai a palavra-chave para Viktor Frankl, que é motivação. Você perde a motivação da sua vida. E quando você perde essa motivação, tanto faz ou tanto fez. Eu vou levantar cedo, escovar os dentes, trocar de roupa e trabalhar. Para quê? Começamos a fazer muitas coisas mecanicamente, até chegar num nível de depressão que a pessoa não consegue nem levantar mais da cama. Mas por conta desta motivação. Então, para Viktor Frankl, mais ou menos isso. Eu preciso ter uma motivação. E ele pegou, colocou lá uma plantinha, né? Na cela, no local que ele dormia, ou lá no campo de concentração, e falou, ó, enquanto eu viver, essa planta também vai precisar viver. Então, ele elegeu como motivação, é eu e a planta. Porque ele já tinha visto, ele sabia que já tinha perdido a família, já tinha perdido todo mundo que ele gostava. Então, ele focou em alguma coisa específica. E especificamente foi uma planta. E com base nisso e mais nos estudos anteriores, ele foi desenvolvendo a sua teoria, né? Principalmente a logoterapia. Se eu falar alguma coisa aqui, eu sei que tem psicólogos aqui, depois eles me corrigem e aí eu conserto aqui também depois, tá? Mas ele foi desenvolvendo, porque um pouquinho diferente de Freud, por exemplo, ele enxergava na pessoa, no ser humano, algo além. E muitos que escreveram sobre Viktor Frankl vão dizer que ele enxergava exatamente o espírito, algo além. Ele conseguia enxergar essa alma. E se você pegar determinadas teorias de outros, eles não enxergam dessa forma. Então, vai haver uma certa dificuldade, principalmente para nós, né, que somos espíritas, que sempre queremos enxergar um pouco além, vai haver essa dificuldade de desenvolver, pelo menos alguns conceitos, ou trazer algumas informações sobre essa necessidade de termos uma motivação, principalmente quando a gente perde alguma coisa. Nós precisamos, inclusive, associar essa perda a outros estudos.
E aqui lembramos de Elizabeth Kubler-Ross, que desenvolveu essa teoria para nos ajudar a vencer e superar o luto. Luto nada mais é do que essa coisa que a gente sente quando nós perdemos alguma coisa. Eu costumo dizer, perder alguma coisa é qualquer coisa. É interessante como nós não sabemos lidar com as perdas, porque nós tivemos a oportunidade no início de trabalhar um pouquinho com a saudade de pessoas. Mas, gente, nós não sabemos lidar com as perdas nem das coisas. Lógico que eu não vou aprofundar, que esse não é o nosso objetivo, o nosso tema. Vocês imaginem, talvez já pode ter acontecido com alguns de vocês, quando vocês eram criança, perderam uma borracha lá na escola. Borracha, coisa simples. E aí já ficou com aquele desespero. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar em casa e contar para meu pai e para minha mãe que eu perdi uma borracha? Então a gente entra num processo de desespero, e aí tem todas as fases do luto, né? Que nós passamos automaticamente. O problema é que alguns ficam presos numa dessas fases, tá? Não chega na última fase, que é da aceitação e toca a vida para frente, mas muitos ficam presos nessas primeiras fases. E ficando preso nessas primeiras fases, nós vamos ter essa propensão do desenvolvimento da própria depressão, que, segundo ela, está ali, na 4ª posição, na sequência de outras fases. É difícil. E tem pessoas, eu estou falando assim da depressão que chega, mas tem uns que ficam ali até dividido entre outras fases, né? Principalmente aquela fase onde nós, quando perdemos alguma coisa, começamos a questionar o próprio Criador. Eu não aceito, isso não aconteceu. Isso não podia ter acontecido, ou não podia ter acontecido comigo. Pode ter acontecido com os outros, mas comigo não pode. E há uma revolta grande, uma revolta tremenda. Imaginem pessoas que ficam paralisadas nessa fase. É algo realmente difícil, é algo complicado. E só para trazer mais alguns dados, algumas questões relacionadas a essa depressão, a gente sabe o período e a fase que a humanidade vem atravessando. A própria Organização Mundial de Saúde tem se preocupado com isso. Vocês também já devem ter ouvido em muitas palestras do próprio Divaldo, estudos apontando para um índice enorme de suicídio, principalmente até lá por volta de 2025, com o suicídio como uma das principais causas de morte da população. Nós estamos falando da depressão, por quê? Porque o nosso foco é o sentido da vida. E as pessoas que estão passando por isso são pessoas que perderam o sentido da sua própria vida. Segundo elas, não tem por que viver. Mas não se preocupem, porque os próprios psiquiatras dizem: boa parte destas pessoas, se não quase todas, elas não querem morrer. Elas querem simplesmente viver, mas de preferência que eu viva sem sofrer. Que eu não quero é o sofrimento para mim. Eu quero viver, mas eu quero que o sofrimento seja afastado. E por isso que muitas pessoas não conseguem entender. Nós não estamos aqui para criticar. E olha que no meio espírita é fácil fazermos crítica às pessoas que estão passando por isso. Ah, mas porque não sei o quê, por causa disso. Quando não somos nós quem estamos passando, é muito fácil apontar o dedo para o outro. Mas a gente não sabe as experiências que ele está passando e as dificuldades. Ou vocês acham que é muito fácil e simples conhecer, buscar motivação e ter um verdadeiro sentido para a própria vida? Principalmente numa humanidade em que nós estamos. Mas é preocupante exatamente por isso. Daí essas campanhas que vêm sendo feitas. Setembro Amarelo é uma das principais. Exatamente para trabalhar nessa prevenção. Mas eu pergunto, será que nós estamos preparados para trabalhar nessa prevenção? Desde quando a Organização Mundial de Saúde pegou um pouco mais firme nesses temas,
houve, pelo menos nos últimos números, nas últimas pesquisas, uma redução no mundo do suicídio. Mas no Brasil houve um aumento, um pouquinho diferente do restante do mundo. Houve um aumento dos índices de suicídio. E a gente sabe, a maior parte dos casos dos suicídios, a motivação está justamente na depressão. Gente, mas nós, o que nós estamos fazendo exatamente para buscar e entregar aos outros um sentido para viver? Primeiramente, o que é o sentido da vida? O que significa essa palavra sentido? Bom, nós vamos ter algumas pessoas que vão entender que sentido é a mesma coisa que significado. Você ter um significado para a sua vida. Nós já paramos para pensar se nós temos um significado para vivermos? Já paramos para pensar, a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre as nossas fases, ou as fases da nossa própria vida. Mas já paramos para pensar qual é o verdadeiro significado? Já tem outros que vão dizer que o sentido é justamente aquela direção que vocês vão dar para a sua vida. Nós temos uma estrada chamada evolução. Tem algumas pessoas que jogam o sentido para frente, tem outras que vão querer jogar para trás, tem outras que vão jogar para um lado, outro para o outro. Então dizem que o sentido é exatamente quando você busca algo ou busca se direcionar para um lado. E para nós? Qual é o verdadeiro sentido? Entendam como significado, entendam como direção, mas para nós, o que significa? Eu estava falando aqui da psicologia, citando principalmente Viktor Frankl. Mas eu posso falar também um pouco do sentido, ainda dentro dessa área psicológica, já trazendo para o nosso lado Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai dizer para nós temos um sentido psicológico para a nossa vida. E qual que é esse sentido? A estruturação da nossa personalidade. Viva para estruturar a sua personalidade. Veja, até então, não estamos tocando em religião. Estamos falando em criatura humana. Estamos falando na psicologia. E a psicologia vai dizer, estruture a sua personalidade. É lógico que é um tema que a gente tem trabalhado já há um certo tempo, então muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas de forma breve e rápida. O que é estruturar a personalidade? Ou por que nós nascemos e o que nós precisamos fazer durante a nossa existência? Por quê? Que fique claro, quando a gente falou da questão da personalidade, principalmente nos diferenciando dos animais, muitos autores vão dizer a personalidade é exatamente aquilo que a gente desenvolve numa existência. Então, por isso que muitos dizem, hoje eu estou aqui como Edson. Amanhã eu já estarei numa personalidade diferente. Então, eu como Edson, como que eu devo buscar esse processo de estruturação da minha personalidade? Mais uma vez, frisando, separando a questão religiosa. É algo muito simples. Estruturar a personalidade ou estruturar o ego. E aí a gente precisa diferenciar, mais uma vez, Joana de Ângeles, o ego nada mais é do que o filtro da consciência. Olha, de novo, aquele que diferencia dos animais, personalidade, conhecimento, consciência. Joana de Ângeles vai falar, o ego é o filtro da consciência, ou seja, a cada personalidade que nós vamos tendo, a cada existência, nós vamos filtrando tudo aquilo que vai nos ajudar a libertar a nossa consciência, que hoje está presa. Qual nível de consciência nós estamos? Nós estamos, será que já num nível de consciência com sonhos? A gente já tem sonhos com base nessas diversas experiências que cada uma das personalidades nos apresenta?
E nesse processo de estruturação, nós temos fases distintas que precisamos, durante uma existência, trabalhar. A primeira fase são aquelas necessidades básicas de sobrevivência. Todos nós precisamos trabalhar isso. E como necessidade básica de sobrevivência, ela coloca ali, são 3 itens que precisam ser trabalhados durante, repito, uma existência. A personalidade de agora. A alimentação, a primeira necessidade que nós precisamos. Sobrevivência, precisamos da alimentação. Só que a gente precisa entender como nos alimentar. Eu como para viver ou eu vivo para comer? É até interessante, eu ia deixar até para falar para depois, mas a gente já pode colocar agora nesse ponto uma psicografia uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele diz o seguinte: o ser humano hoje, ele já não preocupa e já não quer buscar apenas o pão para sobreviver. Muitos buscam pão, mas eles já querem a manteiga. E aqueles que já buscaram o pão e que querem a manteiga já não satisfaz mais, já estão querendo a geleia. E ele diz, ou nós podemos ampliar, tem uns que já têm a geleia, mas ele quer sabores diferentes. É só para a gente ver como que nós estamos diante de tudo isso, nessas necessidades básicas de alimentação. Será que a nossa alimentação é exatamente aquela alimentação básica, ou a preocupação que eu tenho com a sobrevivência, e sobretudo na alimentação, é justamente procurar no meu dia a dia me fartar, vamos assim dizer, da picanha, para poder ter aquela tranquilidade. Depois, como necessidade básica de sobrevivência, ele vai falar que o ser humano precisa desenvolver a segurança. Como que nós desenvolvemos segurança? Vou fazer um muro de 5 metros na frente da minha casa, vou colocar grade em todas as janelas e portas, de preferência 3 ou 4 fechaduras. Não, a gente está falando de estruturação da personalidade. Essa personalidade que nós estamos hoje assumindo nessa existência. E a segurança, gente, é estarmos preparados para todas as situações. Nós, independentemente da idade que nós estamos preparados para todas as situações? Nós podemos nos dizer pessoas seguras? Isso é necessidade de sobrevivência. É só para a gente ver como que nós estamos buscando sentido para a nossa vida. De novo, ainda não estou falando nada de religião. Eu estou falando só de coisas que nós, como seres humanos, e que somos diferentes dos animais, precisamos buscar. Segurança, estar preparado para todas as situações. Por quê? Gente, eu posso, com o meu livre-arbítrio, fazer as minhas próprias escolhas. Mas eu não posso escolher para o outro. Se o outro escolher entrar na minha casa e levar minhas coisas, foi uma escolha dele, uma opção dele. Eu não posso escolher para ele. Agora, como que eu vou trabalhar com essa perda? Aí é problema meu. Então a segurança vai me ajudar exatamente a desenvolver isso, a me preparar para todas as situações. Passar pelas fases do luto. Por que eu vou me revoltar? Será que é para ter revolta mesmo? Até um companheiro do Chico, chegou uma certa feita para ele. Os casos do Chico ajudam a gente a ilustrar quase tudo. Ô Chico, você não sabe, olha lá, de novo, já fizeram, entraram na minha casa, levaram minhas coisas. Aí o Chico falou para ele: ô filho, graças a Deus. Mas o que é isso, Chico? Você está doido? Graças a Deus. Pois é, você devolveu mais uma parte que você tinha pegado lá atrás. É só para mostrar que, peraí, simplesmente você está fazendo uma devolução, você está devendo. Agora você está quite. Agora você está quite, não tem mais problema, né? A forma como o Chico encarava mostrava. Mas por quê? Porque falta para as pessoas justamente esta segurança. Para nós sobrevivermos, gente. Isso é necessidade básica de sobrevivência que a psicologia fala. Não é nada de santidade, não. Nós não estamos lá ainda, não. E depois, ainda como necessidade básica de sobrevivência, a psicologia vai nos falar que a gente precisa ter
prazer. Prazer, satisfação. O nosso cérebro, ele não consegue trabalhar correta e adequadamente se nós não tivermos prazer. Só que é o seguinte, e aí o próprio Emmanuel nos fala, né? Infelizmente, nós, e aí ele conceitua paixão, quando a gente tira Deus do centro e coloca o eu. O prazer que nós precisamos para a nossa sobrevivência, infelizmente, é justamente aquilo que vai satisfazer o nosso egoísmo. E aí a gente acaba tirando Deus do centro. É até interessante, né, uma posição do Andrei Moreira, também um estudioso fantástico dessa doutrina, que fala justamente isso, que a criatura precisa aprender a caminhar no centro. Nem muito de um lado e nem muito do outro. Qualquer coisa, se der, a gente vai falar mais para o finalzinho. O problema é que quando a gente vê e percebe que precisamos deste prazer para a nossa sobrevivência, a gente quer buscar só o prazer. Não, o prazer é só algo além para você sobreviver. A perda do prazer é a perda do sentido da própria vida. Isso foram pesquisas feitas, inclusive com scanner cerebral, mostrando que o prazer é realmente uma necessidade de sobrevivência. Caso contrário, o nosso cérebro não vai funcionar adequadamente. Vocês podem ter certeza disso. Só que nós não podemos fazer do prazer o único motivo da nossa vida. Porque o prazer, principalmente da forma como nós conhecemos, ele está ligado aos vícios. Agora, tem outra forma de prazer. Essa outra forma de prazer, a ciência está nos ajudando a entender e descobrir agora. Que é exatamente aquilo que André Luiz coloca no livro No Mundo Maior, capítulo 3, A Casa Mental. É aquilo que está lá no nosso superconsciente. Superconsciente é aquilo que projeta a criatura para o futuro. Em especial, onde se encontra o lobo frontal. E o lobo frontal, ele também tem sido objeto de pesquisas da comunidade científica, principalmente dos neurocientistas. E lá eles identificaram, quando você faz a caridade, nós vamos ver isso depois lá no fim também, como um verdadeiro sentido da vida. Quando você faz a caridade, o lobo frontal, ele brilha. Quando você está em prece ou meditação, o lobo frontal brilha. E isso é uma forma de ter e sentir prazer, satisfação. Olha para vocês verem que interessante. Necessidade básica de sobrevivência. E nessas nossas percepções, nós conseguimos enxergar a humanidade justamente em cima, ou dormindo em berço esplêndido, nessa primeira fase do processo de estruturação da personalidade, que são as necessidades de sobrevivência. Aí nós vamos buscar a segunda. A segunda fase, nós vamos encontrar ali como características principais ou necessidade de desenvolvimento, que a própria psicologia coloca: o pertencimento, a individuação e a autorrealização. A gente vai nem falar muito sobre isso, porque é algo que está um pouco mais distante. Gente, qual que é uma das coisas que nós mais identificamos, e aí os psicólogos podem também nos ajudar depois, mais identificamos que as criaturas buscam hoje, quando você marca uma consulta com um psicólogo? Você quer primeiramente levantar a sua autoestima. Nós temos um problema de autoestima tremendo. O espírita, então, ele passa por um processo, uma certa dificuldade, né? Se você tem uma autoestima alta, alguém vai falar: ixi, aquele ali é orgulhoso, é não sei o que e tal. É complicado, é delicado, tá? Por isso que eu não vou nem ficar entrando muito nesse mérito. É só para a gente saber que tem uma segunda fase no processo de estruturação, que é o pertencimento. Esse pertencimento nada mais é do que a criatura perceber que ela não vive sozinha. Qual que é a força da criatura humana? Divaldo também conta isso numa das suas palestras. Se você pegar determinados animais, cada um tem uma força. Tem um veneno, tem algo. O ser humano não. O que o ser humano tem? É inteligência. Essa capacidade de se agrupar, de se auxiliar. O pertencimento é isso. Quando nós nascemos, quando nós encarnamos, nós vivemos numa família exatamente para que essa família possa nos auxiliar.
e nós auxiliemos a família. Vocês veem que isso começa desde o nascimento. Você tem de um lado um espírito que está doidinho para encarnar, e você tem do outro uma mãe e um pai que está doidinho para ser pais. Pelo menos naquele primeiro momento, esses são os sentimentos que vêm. É o pertencimento. Só que aí depois, né, vai passando, vai crescendo, e as coisas vão dificultando um pouquinho, daqui a pouco a gente fala. Mas o pertencimento entra nesse processo de individuação para a criatura, psicologicamente, conduzir a sua vida com um sentido, com um significado. Depois desse pertencimento, aí vem o processo de individuação. Espera aí, eu sou um indivíduo. E como indivíduo, por exemplo, eu não preciso do outro para ser feliz. Eu sou uma individualidade, eu sou completo. Por isso que a gente sabe, né? Quem estuda um pouco a doutrina espírita já viu. Existe alma gêmea? Ou existe alma que se completa? Eu preciso do outro para me completar? Não, eu sou uma individualidade. Eu tenho que, lógico, desenvolver as minhas potencialidades. E é claro, unindo ao pertencimento, aprender a levar uma vida em grupo, contribuindo com o grupo e deixando o grupo também contribuir para esta evolução da minha personalidade. De novo, olha o filtro da consciência, que é o próprio ego. E enfim, nesta segunda fase deste processo, segundo Joana de Ângeles, onde nós encontramos o verdadeiro significado para a nossa vida, principalmente corporal, é a autorrealização. É quando o indivíduo chega e fala, opa, tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu consegui vencer, eu consegui superar, eu consegui atingir os meus objetivos. E quando você se sente autorrealizado, aí ele passa para uma próxima etapa. E a terceira etapa nesse processo é justamente a transcendência. Vou repetir, para ficar bem claro. Não estamos falando de religião. Isso é a psicologia que nos mostra. Os estudos científicos que demonstram. Tá? Lógico, a gente já vai começar a falar exatamente desta necessidade de unir as duas coisas. De unir a nossa vida corporal com esse conhecimento que nós já temos da própria imortalidade. Mas antes de adentrarmos nesta fase, há necessidade, ainda que em breves palavras, de nós dizermos que a filosofia, e aí o eixo central, né, da nossa vida. Eu sou até, gosto até de dizer de vez em quando que a filosofia com certeza é a mãe de todas as ciências. Tudo nasceu com a filosofia lá atrás, depois ela foi, né, como diz, separando aí os seus pontos, os seus focos e montando as outras disciplinas. Mas a filosofia é a principal ciência que vai estudar o sentido da vida. E se nós formos buscar em alguns filósofos, nós vamos encontrar algumas coisas diferentes e que cada um determina como um sentido da vida. Epicuro, por exemplo, ele dizia que o sentido da vida estava justamente no desejo. Ora, se eu tenho algum desejo, é aí que eu tenho uma motivação, aquilo que Viktor Frankl disse. Mas ele coloca que o desejo é o principal sentido da vida da criatura. Se nós pegarmos Platão, por exemplo, ele vai falar que é justamente um processo onde a gente trabalha com razão, coragem e instinto. Já pensou trabalhar com essas três coisas ao mesmo tempo? Razão, coragem e instinto. Confesso a vocês que é até um pouquinho difícil de nós conseguirmos explicar em breves palavras o que seria trabalhar com tudo isso. Mas para um filósofo exatamente do gabarito de Platão, é algo que a gente precisa pensar um pouco mais. Será que nós trabalhamos o sentido da nossa vida em torno disso? Talvez os instintos fiquem até fácil. Talvez fácil para uns, nem tanto para outros. Mas eu gostaria só de dizer, por quê? Porque o instinto, a gente não nos preocupamos muito com ele. Vocês se preocupam com os instintos?
Vocês se preocupam com aqueles automatismos? Vocês se preocupam com aquelas coisas que acontecem de forma tão automática na sua vida? Eu acho que muitos se preocupam quando eles estão em falta. Por exemplo, a Cássia lembrou para a gente aqui da pandemia. Quando a gente teve essa oportunidade de refletir um pouco sobre a pandemia do coronavírus, talvez muitos pararam para pensar o quanto a respiração é algo importante para nós. Vocês contam quantas vezes vocês respiram por dia? E quantas vezes são necessárias a gente respirar? E quanto que o ar é importante para nós? Geralmente são coisas que nós não nos preocupamos com isso. Mas espera aí, como diz Platão, se eu quero ter um sentido na minha vida, eu tenho que me preocupar com esses instintos. Por quê? Porque eles vão me trazer uma certa qualidade. A qualidade de vida, aquele ar que eu tenho que respirar. Já pararam para pensar quantas vezes vocês piscam o olho por dia? Nossa, mas você está indo muito longe aqui, né? Sim, mas são determinadas funções que nós temos instintivamente que a gente não se preocupa com elas. Gente, foram quantos milhões, posso dizer assim, de encarnações que nós gastamos para desenvolver isso e hoje a gente não liga para isso. Ah, não, isso é instinto, já passou e tal. Mas está tudo certinho, está tudo controlado. Porque nós, como essência, e aí se me permitam, eu vou fazer uma pequena crítica a nós. A gente é tão, se me permitam dizer, materialista, que quando a gente vai falar da essência, a gente se refere como se fosse uma terceira pessoa. Já prestaram atenção nisso? Aí eu vou rezar antes de dormir para que Deus leve o meu espírito. Mas quem está falando é o espírito ou é o corpo? Vocês conseguem diferenciar o espírito do corpo? Ah, eu vou pedir para o meu espírito. Mas peraí, quem está falando é o espírito ou é o corpo? A gente faz isso naturalmente. A gente não percebe. Mas nós somos, quem está falando aqui é o espírito, é ele que está comandando e controlando. Sim, eu tenho trilhões de células no meu corpo. Eu preciso começar a me preocupar com um pouquinho com esses trilhões de células. Como é que eu faço isso? Ah, talvez pegue lá o capítulo 27 do livro Pão Nosso de Emmanuel, socorre-te, prestar socorro para nós mesmos. O que ele diz lá? Quando for pregar o evangelho, não se esqueça de pregar o evangelho para os seus próprios órgãos. Para mim, é justamente esse instinto que Platão falava lá atrás, que faz com que nós tenhamos motivação e descobrir um sentido para a vida. Eu tenho trilhões de células que dependem exatamente do meu comando. Aí precisa vir um coronavírus para falar, ó, sua respiração está com problema, aquilo está com problema, o seu lar está com problema. Por conta dessas questões instintivas que nós achamos que está totalmente dominadas e controladas e que não estão. Simples. Tá, eu sei, é campo de filosofia, e a filosofia é sempre um pouco mais delicada. Mas veja, Platão diz também que coragem é uma das coisas que ajuda a explicar o verdadeiro sentido, a verdadeira motivação. E o quanto nós somos corajosos. Vocês, pensando aí, refletindo, vocês são mais corajosos ou são mais acomodados? Quando eu falo algo nesse tipo, eu gosto até de fazer uma brincadeirinha, né? Principalmente para os presidentes de casas espíritas. Quando vocês chamam alguém para fazer uma palestra que nunca fez, vocês percebem mais coragem ou mais medo, acomodação? Aquela coisa assim, eu não estou preparado, eu preciso de mais tempo, mais ou menos assim, né? Então, será que, como diz Platão, não está faltando um pouquinho de coragem para nós, para a gente ter uma motivação além para poder... Olha onde a filosofia vai, eu estou falando de Platão. Gente, Platão viveu quando? Quantos anos antes de Cristo? E a razão, para a gente fechar,
com Platão. E a razão? Nós somos seres racionais? Nós pensamos realmente? Fazemos aquela, eu costumo dizer, né, aquela matemática nos nossos pensamentos exatamente para poder... E aí eu vou lá de Platão e eu venho para Augusto Cury, na atualidade. Nós temos a nossa memória. Nós temos nas nossas memórias diversas que ele chama de janelas de memória. E nessas janelas de memória, ele coloca que nós temos algumas janelas que estão ali muito mais, vamos assim dizer, preocupadas ou preenchidas com ideias que ele chama de ideias killer. Ideias destrutivas, ideias... né? E nós temos também as janelas de memória light. E ele coloca janelas de memória neutra. Então são basicamente 3 tipos. Tá? Então as memórias killer é onde está todo aquele nosso lixo psíquico. Sabe? O nosso passado, os nossos vícios, os nossos defeitos, aquelas dificuldades nos relacionamentos. Está tudo na janela de memória killer. É aquele famoso assim, sou muito bonzinho, não pisa no meu calo não, que na mesma hora vem... Vou lá na janela de memória aqui, ele vem trazer algum tipo de comportamento que eu preciso ter para responder aquele pisão. As neutras são exatamente, ele fala que está aqueles dados comuns e básicos. Quando você precisa guardar aí um telefone de alguém, um nome, aquelas coisas que não geram emoções. Né? Tem gente que fala assim, deu um branco na minha memória, esqueci o telefone. Mas ela está lá, na sua janela de memória neutra, tá? É só a gente buscar. Então, são janelas que não envolvem emoções. E aí nós temos as janelas de memória light. Essa janela de memória light, segundo ele, é onde nós colocamos as informações engrandecedoras. É onde a gente pega, por exemplo, uma palestra que foi interessante, a gente joga e entra lá nessa janela de memória. Porque o que acontece com a criatura humana? Aí vem o que Platão falou para nós da razão. Como eu sou um animal que pensa, que raciocina, quando eu estou diante de um determinado fato ou de qualquer coisa na minha vida, o meu pensamento ele percorre todas as janelas de memória possíveis e que estão abertas e eu ali vou formando aquela minha opinião sobre determinadas coisas para que eu possa agir. Então veja, se eu tenho muitas informações, muitas janelas light de coisas boas, questões evangélicas e tal, tudo que eu trago, está tudo lá, aberto e acessível na minha memória. Quando alguém pisa no meu calo, o meu pensamento vai naquilo, mas ele vai também nas janelas de memória light que está aberto. Mas eu aprendi que eu preciso perdoar. E aí agora? Aí a pessoa começa a entrar naquele processo, naquele conflito, até ela decidir o que ela vai fazer. Quem não tem memórias de janela light, ele só tem as memórias killer. Então pisou no calo dele hoje, daqui a 10 anos ele vai estar pensando uma forma de vingar daquele pisão que ele levou há 10 anos atrás. Por quê? Ele não tem outras informações. O sentido da vida dele vai estar onde? A sua razão só fez e percorreu esse tipo de janela. A motivação dele vai estar apenas e tão somente naquela vingança. Então, nós precisamos aprender a associar tudo aquilo que foi dito, a filosofia, a todo esse tempo, gente, nos mostrando algo para pesquisarmos sobre o sentido da vida. Tá, lógico, a gente não tem costume, né? Tirando aqueles que estudam realmente na faculdade, a gente não tem costume de estudar Platão para poder descobrir isso. Mas como eu disse no início, nessas nossas reflexões, coube a mim exatamente trazer um pouco desse material para compartilhar com vocês e a gente refletir juntos. Nós vamos ter aí outros filósofos que vão trazer outras coisas interessantes. Eu não vou aprofundar muito nisso, principalmente agora. Para nós já começarmos a pensar em fechar este primeiro bloco desse nosso seminário. Nós que somos espíritas e nós temos um pouco dessa informação ou desse conhecimento sobre a transcendência da vida, nós pensamos, ou se alguém chegar para nós, principalmente se eu estiver dentro de uma casa espírita,
e perguntar sobre o sentido da vida, eu acho que a maioria de nós vamos pensar, opa, de qual vida você está querendo dizer? O sentido para a vida física ou um sentido para a vida espiritual? Eu acho que em determinados lugares nós vamos pensar isso. Mas eu já vou até adiantando. Não é um pensamento e não poderia ser um pensamento correto. Porque nós temos que pensar sempre na vida como um todo. Mas a gente vai na mesma hora, né? Pensar ou pelo menos fazer essa viagem dentro da nossa memória. Eu costumo fazer também uma relação, e aí é lógico, né? Cada um dentro da sua área, da sua profissão, vai buscar essas relações. Estou falando isso, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas eu atuo dentro da área jurídica e a gente aprende em processo, principalmente em processo civil, quando a pessoa deseja entrar com um processo para cobrar alguma coisa lá na justiça, a gente diz que ele entra com 2 pedidos. A gente chama um pedido de pedido imediato e tem um outro pedido que é o chamado pedido imediato. Eu vou explicar para vocês aqui, que aí amanhã vocês vão fazer uma prova jurídica, vocês já sabem o que é. Você já pode chegar lá e marcar a questão. Ou pelo menos eu vi isso numa palestra, tá? Gente, o que é o pedido imediato? Quando você entra com o processo, você está querendo que naquele processo o juiz fale que você tem razão. Esse é o pedido imediato, a primeira coisa que você quer. Por quê? Porque você pode entrar com o processo e o juiz falar que você não tem razão. Só que tem um segundo pedido nesse processo. Qual que é? Você quer justamente que o juiz te dê aquilo que você entende que perdeu, ou que o outro tirou, ou que você tem direito. Então, mas primeiro o juiz tem que falar se você tem direito ou não, para depois ele falar, não, agora eu vou te dar. Tá? Então a gente faz essa diferença de pedido imediato e pedido imediato. E essa relação, ela é interessante para a nossa vida como um todo. Eu tenho uma vida, ou melhor, eu tenho uma existência que vai fazer com que eu busque um sentido imediato, mas que o meu principal objetivo é o imediato. Eu encarno para desenvolver uma personalidade, mas eu quero desenvolver essa personalidade para quê? Para eu ser um espírito melhor. Então, tem jeito de separar as duas coisas? Ah, mas para muitos tem. Quando a gente aprende na nossa doutrina, e muitos entendem dessa forma, né, inclusive de outras religiões, morreu, virou santo. Tem muita gente que pensa assim. Por quê? Porque não conseguem avaliar os dois pedidos juntos. Nós somos espíritos imortais e nós encarnamos para uma finalidade. Então, não tem como nós separarmos os dois pedidos. Mas vamos lá, fazendo uma breve e rápida reflexão. Quando nós vamos preparar a nossa encarnação, a gente, vou pular aqui algumas etapas, mas a gente chega lá no ministério da reencarnação, como a gente aprende com André Luiz, e você fala, quero reencarnar. E aí, geralmente, já está tudo prontinho, né? A gente não precisa nem fazer muito esforço, Então, você vai reencarnar, tá? Você vai encarnar como Edson, você vai ser filho lá do Sr. José, da Dona Maria, você vai nascer lá em São João del Rei, tá? De repente, no meio da sua vida, você vai mudar lá para São Sebastião do Paraíso, você vai conhecer a Cléo, você vai desenvolver tal... Já deixa tudo prontinho, a preparação nossa, né? E aí, você vai ter chance, inclusive, de sair de Paraíso, mas você vai preferir ficar lá. Você vai preferir ficar lá porque você vai querer passear um dia lá em Pirassununga, né? Conversar com o pessoal. Então, já deixa ali o negócio mais ou menos, né? Preparado e programado. Mas tudo bem. Nós encarnamos. Gente, encarnar é fácil. Encarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Muito mais difícil.
Principalmente por conta de todo esse processo. Vocês imaginem, nós dessa forma, e de repente você fala assim, agora eu vou entrar dentro de um ovo e ficar ali dentro para... A gente não consegue nem conceber isso. Já imaginaram? E às vezes quando nós vamos fazer as nossas reflexões no Evangelho, e Nicodemos pergunta para Jesus, mas como é que pode um homem grande já voltar? Gente, nós até hoje temos dificuldade para assimilar isso. Por quê? Porque a gente já pensa apenas e tão somente do ponto de vista material. A gente não consegue ver o Espírito como uma centelha. Não conseguimos. Temos essa dificuldade, mas tudo bem. Eu vou ter que pegar e voltar lá. Sim, você vai ter que voltar lá para dentro, ficar ali durante 9 meses, nesse contato constante com a sua genitora, principalmente, tá? Principalmente porque também tem o papel do genitor. Não vou ficar falando muita coisa, depois vocês já sabem, né? Missionários da Luz, reencarnação de Segismundo, fala de forma fantástica, todo esse processo de preparação e tudo mais, né? Mas chegou, veio, tudo preparado, tudo programado, você pediu, os pais concordaram e aí você nasce. Você nasce, como diz os médicos, né? Você já nasce apanhando geralmente. Você precisa dar aquele primeiro choro e tal, às vezes é um tapinha para você já falar, ó, tá acordado, tá vivo ou não tá? Então, já começa dessa forma. Vocês já pararam para pensar? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, alguém gosta de fazer regressão de memória. Já pararam para pensar? Deixa eu voltar lá atrás para ver como é que era aquilo lá. Como que o Espírito que estava pensando, o que vinha na cabeça dele naqueles momentos? Chegou, saiu de um lugar que estava seguro, que não precisava fazer nada. Agora ele vai ter que chorar se ele quiser alguma coisa, porque ele ainda não sabe falar. Olha para vocês verem como é que encarnar é difícil. E quanto tempo ele vai precisar de chorar para mostrar que ele está precisando de alguma coisa? Tem gente que vai falar, tudo bem, com 1 ano e meio, 2 anos, não sabemos. E até ela conseguir, né, passar, ela vai depender disso. Tem que chorar. E o duro, né? Você chora tentando passar, mas o outro não capta o que você está querendo. Você não sabe se está com fome, você não sabe se está com a fralda suja, você não sabe se está com dor. Aí tem aquelas cólicas que... Está tudo lá no princípio. E nós, espíritos, passando por tudo isso. É lógico que lá naquela fase, você nem imagina, né? Um verdadeiro sentido para a vida. Ah, sim, se você desprendido... É interessante, né? As colocações que a Nete Guimarães fala. Quando você ainda não desenvolveu os seus neurônios, você está muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Então tem uma chance de você ter uma consciência espiritual do que você está fazendo ali. Mas imaginem só como que essa consciência do espírito que reencarna está ali naquele corpo pequenininho, dependendo de tudo. E o duro é você pensar, poxa, eu já passei por isso quantas vezes? E eu estou aqui de novo. Eu estou aqui de novo passando pelas mesmas necessidades. E as pessoas tendo que adivinhar tudo aquilo que eu quero. E a gente sabe, todo esse processo encarnatório, né, via de regra, eu gosto sempre de falar isso, vai até os 7 anos de idade. E é exatamente neste momento que nós temos aquela grande chance da nossa vida de educadores e de pais. De desenvolver as memórias de janela light nos nossos filhos. Esses são os momentos de, lá na evangelização infantil, a gente fica até triste. Por conta dessa dificuldade. Você tem na casa espírita 50, 60, 70 frequentadores. Você vai na evangelização, tem 3, 4, 5 crianças. Justamente naquele momento onde os espíritos estão mais acessíveis para, nesse processo encarnatório, trabalhar com as suas janelas de memória light. Por quê, gente? Ali elas estão aprendendo tudo. Vou repetir, vocês estão aprendendo tudo de novo. Falar, andar. E diz que em média, para a gente aprender a andar, pelo menos 85 tombos a gente leva. Daqueles tombos bem... Falar, andar, pedir, conversar... se relacionar, tudo isso é um momento, é oportunidade. Por quê? Passou disso, aí a gente vem para aquela famosa fase. Muitos brincam, muitos também não gostam que brinca, mas acho que não tem problema falar da aborrecência. A gente chega na fase
da aborrecência. Todos nós passamos por isso, eu creio, né? Aquela fase da revolta. E aí a revolta geralmente vem primeiro contra quem? Meu pai é quadrado, ele é antiquado, ele é não sei o quê, ele não sabe o que é a vida, não é mais ou menos assim? Por quê? Porque você está enxergando um mundo diferente. E naquela fase você começa a trazer as suas reminiscências do passado. Na fase da adolescência, o seu subconsciente, ele vem com tudo. Sabe? Aquelas coisas, aquele período, né? Vou fazer uma brincadeira, aquele período de princesa, de rainha, ou naquele período que você sabia tudo, que você falava, que você expressava, hoje ninguém te entende. O adolescente reclama disso, mas ninguém me entende. Porque você está justamente numa fase, ou como se diz, vivendo entre dois mundos. Então, realmente não é algo fácil e simples. Tem o seu mundo íntimo interior, que está ali trabalhando junto com o seu pretérito, com o seu passado, e as suas principais características, está tudo lá na sua mente, e você está contrastando tudo isso com um mundo novo. Com um mundo novo, pessoas novas, diferentes, com cultura totalmente diferente. Só pegar nós aqui um pouco mais experientes, nós estamos aqui no verdadeiro choque de cultura. Vamos colocar aqui, né? Antes do celular e depois do celular. Quantos aqui, né, não teve que... A gente está até comentando, antes de escrever carta, esperar 7, 10 dias para chegar e esperar o outro escrever para poder chegar a resposta. Hoje a gente tem aquela coisa, né? Você manda uma mensagem, não ficou azulzinho, você está lá, poxa, a pessoa não vai ver? Está lá na mão dele, já chegou, ele não vai ver, e a gente fica, né, nessa... Imagina um adolescente. Passa o negócio, mas por que não chegou lá? Mas já era para estar aqui. Calma, a internet, ela tem um tempo. É porque você não fala, eu falo até para você ver, porque você não viu na época das cartas. Tinha que ir, chegar, esperar, escrever, voltar. Então, o adolescente está exatamente nessa fase. E aí vocês imaginem, qual é o verdadeiro sentido da vida para esse adolescente? O que é que ele está imaginando ali naquele momento da vida dele? A criança, muitas das vezes, a preocupação é justamente aquele brinquedo, mas está tudo relacionado com aquilo que nós falamos, tá? Tanto da filosofia quanto da psicologia. A gente pode perceber isso nas nossas crianças. Mas o adolescente também, ele está justamente ali naquele seu mundo. E nessa fase ali, até a juventude, né, costuma-se dizer que ele começa, porque isso é característica da criatura humana, ele começa a fazer as suas escolhas. Ou, podemos até brincar, qual tribo eu vou pertencer? Porque de repente você já vai ver seu filho indo para um lado, vestindo a roupa que os colegas estão vestindo, ou usando os adereços que os outros estão usando, ou ficando escondido como outros. É desse jeito. Eles estão justamente naquela fase de opções, de escolha. E a gente não sabe muitas das vezes para onde que eles estão indo. Principalmente quando faltou um pouco daquela própria base, né? Mas uma coisa a gente sabe, a maioria, geralmente eles não nos acompanham. Porque nós, naquele momento, não servimos. Porque eles estão em choque íntimo de ideias. Mas, nesse choque íntimo de ideias, nem eles sabem o que eles querem, o que eles esperam e o que a vida tem para eles. Vai chegando naquela fase, terminando a adolescência, começando a juventude, vem a fase dos estudos, do vestibular, da escolha das profissões. É algo difícil e complicado. Para as famílias hoje mais bem estruturadas, existe isso. Olha, qual faculdade você vai fazer? Até o Décio, também falando um pouquinho sobre esse tema, o Décio Yandoli, ele ainda fala o seguinte, gente, imagina, eu sou médico, minha esposa é médica, os tios dos meus filhos são médicos e eles só veem medicina. Qual que é a opção deles para o futuro? Muitos deles vão ficar, eu só vejo medicina na minha vida. Será que vão conseguir pensar em outra coisa? Será que vão ter experiências de outras coisas? Mas, não nos esqueçamos, existe toda uma programação. E se a programação deles estiver dentro dessa área, acabou. Nós não sabemos. Mas é só para a gente ver que mesmo nesta fase da juventude, nós encontramos muitos perdidos, porque eles não sabem para onde eles vão. Não sabem, não fizeram ainda suas escolhas. E a gente vê muito hoje. Começa um curso, vou trancar. Depois vai para outro, às vezes chega lá no outro, tranca e já vai mudando. Falta esse verdadeiro sentido, essa perspectiva.
Aí vem a fase adulta, né? Fase adulta, geralmente você já escolheu ali o seu parceiro, já constituiu família. E quais são os pensamentos? Qual é o sentido que você dá para a vida justamente nessa fase adulta? Nós vamos ter aqueles pais que têm uma preocupação ou uma ocupação exclusiva. Não, aqui eu estou fazendo tudo para o meu filho, né? O sentido para ele da vida é julgar e dar tudo aquilo que o filho está precisando. Nós temos até a história do Pedro e do Ferreira, né, que a gente gosta também de contar nas casas espíritas, que precisava desenvolver um trabalho, precisava desenvolver uma tarefa mediúnica, porque a gente vai perceber, existe também essa necessidade, né? Mas chega num determinado momento e fala, não, eu não posso, é que eu estou trabalhando, meus filhos estão estudando, e eu estou tendo que trabalhar demais, fazer hora extra. Então, assim que der tudo certo, meu filho estiver encaminhado, aí eu vou lá no centro, eu começo a desenvolver um trabalho, essa mediunidade e tal. Aí passa um pouquinho, os filhos já estão formados, e de repente, não, mas sabe o que é? É que o meu filho está construindo e ele não está dando conta sozinho, eu vou ter que te ajudar, então eu preciso trabalhar mais até ele construir a casa dele. Aí ele constrói a casa dele, você já está perto da aposentadoria. Não, pois é, mas não vai ter jeito, sabe o que é? O meu filho sai, ele trabalha, eu tenho que cuidar do neto, e aí vai. Até que, né, na historinha conta, né? Chega um dia que chega lá no centro, o espírito está lá, não, sou eu, aquele que você chamava lá atrás, e eu não ia, porque eu sempre tinha uma desculpa. Aí como espírito você vai lá no centro pedir ajuda, né? Então, por quê? Porque nós damos um sentido diferente na nossa vida nessa fase. E aí eu sou obrigado a chamar responsabilidade da própria sociedade. E aquela historinha que eu falei lá do Bezerra, a gente serve e traz ela para cá. Quando a gente está nessa fase, trabalhando e construindo a nossa vida, construindo a nossa história, ou principalmente, né, o nosso patrimônio, a gente está se preocupando. Eu quero ter o meu carrinho, aí eu tenho o meu carrinho, agora eu quero um carro que tenha vida elétrica, que eu não consigo, né? Esse negócio de ficar baixando, que as maçanetas já acabou. Aí eu tenho um carrinho com vida elétrica, nossa, aqui Pirassununga que faz um calor danado, meu carro não tem ar-condicionado, então eu vou trabalhar para poder comprar um carro que tenha ar-condicionado. E aí passou um pouquinho, não, esse carro aqui ele é manual, eu quero um carro automático. Então assim, a gente vai buscando essas coisas no nosso dia a dia. A nossa casa de repente está pequena, aí nós queremos uma casa maior. Aí vai nessa casa maior, isso é quando não acontece, entre aspas, no meio do caminho, uma desgraça, né? Você constrói uma casa maior, está tudo pronto, e de repente a esposa separa de você, os filhos já vai para o outro lado e tal, e vira... Mas por quê? Porque a sociedade está vivendo muito essa vida material. É um capitalismo muito forte. Hoje a nossa preocupação é isso. Você liga a televisão, é simplesmente trazendo cada vez um produto mais avançado, falando que seu celular que você comprou semana passada já não serve mais. E aí não é só, né, a TV que fala isso. Chega o seu filho e fala, nossa pai, esse celular que você está aí, você já tem tantos anos com ele, não sei o que, não serve, não tem isso, não tem aquilo. E aí aquilo vai o quê? Vai te alimentando. Opa, então eu estou precisando mesmo? Será que estou? E aí a gente vai, né, acaba dando ouvido e a gente vai fazendo várias coisas e esquece, mais uma vez, de encontrar um sentido para tudo isso. Chega depois, na fase da aposentadoria, é a mesma coisa. É algo que está hoje preocupando muito. Por quê? Muitos gostariam de aposentar. Quando aposentam, não sabe o que faz aposentado. Alguns falam, não, eu vou precisar de continuar trabalhando. Conheço a história de pessoas que aposentou e não conseguiu ficar 2 meses. Começou a dar crise depressiva. Por quê? Porque viveu a vida inteira naquela rotina de trabalho. Se ele não voltasse para o trabalho, ele ia morrer. Mas se dedicou exclusivamente. Isso me faz lembrar de uma palestra do Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, lá de Franca. Uma palestra fantástica. O título era Do Caos ao Equilíbrio. Que ele fala justamente dessa necessidade de nós desenvolvermos durante a nossa vida pelo menos algo que vai preencher em nós 4 aspectos distintos e que precisam estar equilibrados: família, religião, trabalho e lazer. Se você ficar apenas e tão somente ligado e vinculado num deles, ou dando maior importância a um do que o outro,
você vai sair daquele eixo, como eu falei para vocês, com o André Moreira disse, você vai sair daquele eixo e vai desenvolver qualquer outro tipo de vício. Porque o que é o vício? Vício nada mais é do que aquele excesso e o abuso que você acaba tendo em alguns pontos. Se você viver muito religião, você vai ser um fanático religioso. E fanático religioso, gente, também não vai a lugar nenhum. Não consegue nada. Não adianta, você tem um processo para atingir a sua evolução. Não adianta você querer pular, eu já vou chegar lá e vou ser santo. Não, isso não é assim que funciona. Se você viver exclusivamente para o trabalho, você vai ser escravo do trabalho. E aí é o que eu falo, tem pessoas que perdem a vida ou perdem a família. Conheço a história de uma pessoa que o sonho dela era ser, era até uma mulher, ser juíza em Brasília, um dos concursos muito difíceis. Ela gastou 9 anos para passar no concurso. Só que é o seguinte, ela não tinha vida nem familiar e nem social. Depois que ela passou, que ela conseguiu, que ela conquistou, aí ela contou até para uma amiga que depois que a gente estava conversando veio falar. Ela falou que ela não conseguia sair, não conseguia se relacionar com ninguém, porque ela ficou um tempo todo dedicada exclusivamente a atingir esse foco que ela tinha. Ela colocou o sentido da vida dela exclusivamente naquilo. Ela deixou de viver as outras coisas. Ou seja, ela atingiu praticamente o caos. Faltou o equilíbrio necessário, tá? As opções para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, nós vamos agora, praticamente estar aqui fechando essa primeira fase. A gente vai passar por um intervalinho, para vocês relaxarem um pouquinho, para vocês refletirem também mais um pouco sobre tudo isso, antes de nós adentrarmos na segunda. Nós vamos aproveitar também depois, vocês estão com mensagens aí, nós vamos fazer o sorteio de alguns livros agora no intervalo, tá? Para vocês. E depois a gente volta, depois do lanchinho, a gente retorna e dá sequência às nossas reflexões, ok? Todo mundo de acordo? Está todo mundo tranquilo? Vamos ver se a gente consegue, fazer esse lanchinho aí no máximo uns 15 minutos, tá? No máximo uns 15, não vamos passar de 20 minutos não, para a gente conseguir depois fechar dentro do prazo, ok?